the gospel to all creation. Está escrito, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever doesn't believe will be condemned. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. And these signs will be accompanying those who believe in my name, and they drive out the demons, they will speak in new tongues. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. They will pick up the snakes in their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get well. Então, novamente, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amen. Let's pray. Vamos orar. Hallelujah, Heavenly Father, you are great and the powerful Lord. Pai Celestial, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso. Bless our mind, bless our heart. Deus Pai, toque as nossas mentes, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, ó Pai. God, I come before you with a humble heart. You speak through me and bless my life to bless the church. Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu venho diante do Teu trono com o coração quebrantado e peço que o Senhor fale a Tua igreja de uma forma tremenda, ó Pai. In Jesus' name. No nome de Jesus. Be seated. Pode ser assim. Hallelujah, 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 glory, glory, glory a Deus. My brother, this is really a blessed time to listen the voice of God. Meus irmãos, esse é um momento importante, é um momento especial para ouvirmos a voz de Deus. So don't speak with each other, don't think worldly matters, just listen the voice of God. Então, nesse momento eu peço a você que, por favor, por toda a gentileza, não converse, apenas preste atenção à palavra de Deus, todo o seu coração, de toda a sua alma. Amen. Amém? So the word of God will really give you the direction that what you have to do in this earth and how you will be blessed in your life. Porque é apenas a palavra do Senhor que sabe, que tem a direção correta para nós do que nós precisamos fazer nessa terra, do nosso propósito verdadeiro, real. My brother, in this world, the many people, they are running here and there. They do the lot of work. Really, they collecting lot of money to have a bright future, to do the good things in this earth. Meus irmãos, esse mundo nos traz várias preocupações, nos traz várias aflições também com ele. E as pessoas, às vezes tomadas por essas aflições, por essas preocupações, elas tentam resolver isso de várias outras formas, trabalhando talvez de uma forma excessiva e passando tempo com outras coisas mundanas, correndo atrás de recursos, pensando que talvez isso resolva e traga paz aos seus corações. But today I want to declare you that our efforts are not enough for our life. Only the word of God can transform your life. Mas a palavra que eu quero declarar ao seu coração, eu quero que você saiba disso e tenha certeza disso, que os nossos esforços, os nossos trabalhos, as nossas obras não são suficientes para trazer a paz à nossa vida, não são suficientes para trazer a salvação que somente a palavra de Deus, que somente a voz de Deus, que somente o Senhor tem para nós. So today I would like to talk about the mission because we are here in the mission service. E nós estamos falando sobre a missão, porque é culto de missões, precisamos aprender. My brother, the mission is not only in the New Testament. A missão não é somente no Novo Testamento. Mission is all about 66 books in the Bible. Nós podemos encontrar a missão de Deus e também que é a nossa missão, nós podemos encontrar isso nos 66 livros da Bíblia. Mission means the God's work with men. O que afinal significa essa missão? O que isso
nos remete o relacionamento, é a obra de Deus com o homem. Because our God is a merciful God. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. And all the time God's plan to save the life of man. E mesmo que nós, intencionalmente, de forma proposital, fujamos da presença de Deus, fujamos da palavra de Deus e não venhamos a querer a vontade dele para nós, nosso Deus, ele é misericordioso, ele sempre deseja um relacionamento com seus filhos. That's why the Bible says God loved this world so much and He sent His one and only Son, Christ. É por isso que está escrito na palavra de Deus que Deus enviou seu Filho unigênito, porque ele tanto amou esse mundo. That anyone believe in Him should not perish but have the eternal life. Para que qualquer um de nós que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna nele. That is the purpose, that is the mission of the Lord God. Resumidamente, esse é o propósito, essa é a missão de Deus e também a nossa missão. You see, the word mission in Hebrew, salah, and in Greek, apostolic. Nós vemos o significado original dessa palavra, na língua original, onde essa palavra foi escrita, é salah. And in Greek is apostolic. E na segunda língua, grego, é apostoli. And the word apostle came from these words. A palavra apóstolo vem dessa palavra. And this means to send someone with the authority of God to preach the good news. E o que significa? Essa palavra significa quando você sai de um lugar, vai para o outro, com uma autoridade de você cumprir uma tarefa. Aleluia. That's why Jesus said to His disciples, go into all the world and preach the good news to all creation. E por isso que nós vemos que antes de chegar nesse capítulo onde Jesus Cristo está dizendo vá para o mundo, Jesus Cristo também dá autoridade aos seus discípulos. Depois ele diz, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Not only in the one place, not only in the one city, one area, but you have the friend, the world, you go and preach the good news. Não somente apenas um lugar, não somente a sua cidade, não somente a sua casa, o seu bairro, onde você está. É a toda criatura, o que significa é o mundo inteiro, é todos os lugares que você vai. Aleluia. So let's see more clearance the Romans 1 and 16. What the Apostle Paul is saying about the good news. Sobre as boas novas, sobre o Evangelho de Cristo Jesus que deve ser pregado. O que é esse Evangelho? Romans 1:16. Romanos 1:16. For I am, Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation first for Jews and then for Gentiles. Apóstolo Paulo ele traz uma das definições desse evangelho que deve ser pregado. Então nós temos primeiro a missão de levar o evangelho e depois o evangelho que é. Ele diz, apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho, desse evangelho, dessas boas novas, porque são o poder de Deus para a salvação primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, do gentil, que nós somos. Hallelujah. Amém? My brother, listen to the word of God carefully. Irmão, preste atenção nessa palavra, entenda o que significa. Be relaxed. Você não precisa se preocupar, esteja tranquilo. Ok, vamos comunicar um pouco em português, você vai entender bem. Você sabe, muitas vezes, pessoa aqui na igreja, mas mente dele está viajando. Mente dele lá no Rio de Janeiro, lá no outro lugar. Mulher está pensando, oh meu Deus, amanhã vai para trabalhar, limpa a casa, lava a louça, tem muita coisa. But my brothers, you have to be listening to the word of God. Nesse momento, não pense sobre outras coisas, apenas foque na palavra. Because the Spirit of God is here. Porque o Espírito do Senhor está nesse lugar. God wants to bless your life today. Deus quer abençoar e transformar sua vida nesta manhã. God wants to break the chains in your Deus life. quer quebrar as correntes que há nas áreas da sua But vida. God has a plan for you. Ele tem um plano para a sua vida. And He wants to open the doors for you to do the mission in this earth. E Ele vai abrir as Hallelujah. portas dos céus para que você consiga fazer a missão dele. Hallelujah.
Hallelujah. Rabatasi kalarasi. That's why the Apostle Paul says in Romans 1:16, he said, I am not ashamed. E é por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo em Romanos 1,16 que eu não tenho vergonha. What is the problem for our life? Many times we feel ashamed to preach the word of God. Talvez seja um dos primeiros problemas que nós enfrentamos, que tem na nossa vida, de pregar. As pessoas têm vergonha. You know, Brazil has a good culture. You have the good culture for the communication. O Brasil tem uma cultura interessante, é facilitadora para você puxar uma comunicação, puxar uma conversa. Brasil tem cultura boa, entendeu? Você vai entrar no ônibus, você diz, oh meu Deus, hoje está muito calor. Todo mundo começa, sim, hoje, oh meu Deus, está horrível. Depois dessa frase, a conversa vai até... So why will not talk about the Jesus? Então, você conversa sobre outras coisas, por que não fala de Jesus? Why you not say that Jesus is the only Savior of the world? Por que você não diz que Jesus Cristo é o único Salvador desse mundo? Only Jesus is the Redeemer. Por que você não diz somente Jesus Cristo é o Redentor? When John Baptist saw Jesus was coming to him, Meus irmãos, João Batista, quando ele avistou Jesus Cristo se aproximando dele, you can see the Gospel of John chapter verse 29. isso está em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. When he saw Jesus was coming to him, Assim que ele vê Jesus Cristo se aproximando, he said, this is the Lamb of God who takes the sin of the whole world. ele não falou somente para ele não somente murmurou, ele falou publicamente para todas as pessoas que estavam ali. Ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro de Deus, é esse Salvador que nós precisamos pregar. Aleluia. He has paid your price on the cross. Quão grande deveria ser a honra, nós teríamos que estar falando dele o momento todo, porque ele pagou um preço por nós. Aleluia. Aleluia. Bíblia tem quantos livros? Não lembro. João 3,16. João 13, João 13, João 13,16. 3,16. Amém. My brother, we need to learn the word of God by heart. Você tem que aprender a palavra de Deus para você pregar, senão o que você vai pregar? Take the word of God in your heart. Então esse é o primeiro passo. Tenha atenção, ouça, para que a fé venha. Para que a Você fé lembra venha. de Lucas 19:10? Posso perguntar alguma ou não? Pode perguntar para as pessoas, né? Hoje é escola dominical. Escola dominical pode perguntar. Entendeu? Mas fica tranquilo, irmãos. Não tem mais pergunta. Eu não tenho autoridade para provar. Quem tem autoridade é o pastor Lucas. Aí Ele ele pode pode provar avaliar. da igreja aí, eu não. Eu sou pregar. Amém? Amém. So Apostle Paul said, I am not ashamed to preach the good news. Então nós estávamos falando do apóstolo Paulo, sobre a declaração dele. Ele diz que eu não tenho vergonha do Evangelho. Because the good news is the power of God. Por que Aleluia. Por que Aleluia. Por que ele não se envergonha? Porque é o poder de Deus. We need to practice this power of God. A pessoa que não tem evangelho, a pessoa que não pratica, a pessoa que não guarda, a pessoa que não lê, essa pessoa não vai conhecer o poder de Deus, porque não tem evangelho. Evangelho é o poder de Deus. You know, the good news is the power of God. É esse poder de Deus que precisa ser compartilhado. Really, do you love your families? Uma pergunta para você agora, coletiva, para todos. Você ama a sua família? Do you love your country? Você ama o seu país, a nação, o Brasil? Amen? You see, what is the real love of God? Qual é o amor verdadeiro? That you know,
Let's see, let's read more than we can analyze the same. 16, Mark 16, 15, and it is Eu quero mostrar para você qual é o amor verdadeiro 16, na mesma passagem que nós acabamos de ler. Marcos 16, 16. versículo 16. Whoever believes and is baptized will be saved. Quem crer e for batizado será salvo. But whoever doesn't believe will be condemned. E quem não crer será condenado. The first part is really beautiful. Who believe will be saved. A primeira parte é muito bonita. Quem crer e for But the batizado second part será is salvo. awareness. Second part is make us alert. Mas a segunda parte, ela também é importante, é uma conscientização para te deixar alerta. Quem não crer será condenado. If somebody is condemned, where he will go, where on the judgment he will be. Então, pensando agora que você ama essas pessoas que você disse, a nação, a pessoa que não crê, se você realmente a ama, saiba que se ela não ouvir de você e ela não crer, ela será condenada. E o destino dela. Qual é o destino de uma pessoa que não crer e é condenada? Qual é o destino? A Bíblia diz claramente. Qual é o destino? Qual? Friend. But the real love that we don't want that our brother, our sister, our friends, our country people not go to hell. Então, meus irmãos, o amor verdadeiro se define desta forma, que nós não venhamos a desejar ou não tomar nenhuma iniciativa para que isso mude, senão os nossos amados, os nossos queridos serão condenados, eles vão para o inferno, como diz a Bíblia claramente. So how we can demonstrate the real love in our family? Preach the word of God, preach the good news, do the mission of God. Então é assim que você demonstra o seu amor, é assim que você demonstra o amor para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos, para as pessoas ao seu redor, quando você prega o poder de Deus. Hallelujah, hallelujah. Let's tell you some point why people they don't do that. They are not listening the voice and they are not making the practical to do the mission and preaching. Agora eu quero trazer alguns pontos para que você preste atenção e saiba que esses pontos podem ser algumas vezes motivos pelos quais as pessoas não fazem a obra do Senhor. Number one is the fear. Nós já falamos da vergonha, vem o medo agora, medo. More than 360 times is written in the Bible, don't be afraid. Nós vemos que a palavra de Deus está escrito muitas e muitas vezes, mais de 360 e quantas vezes, é a falta de fé. Falta de fé. Quando não tem fé, você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Fé é muito importante para a nossa vida. Vida espiritual, vida real, vida com Deus. Do you know what Jesus said? If you have the little faith like the mustard seed. Nós temos muitas e muitas passagens da Bíblia que nos falam sobre a importância da fé. Uma das palavras onde Jesus Cristo está dizendo, ele se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, you give the command to remove this mountain, it will be removed. E você disser a uma montanha, remova-se, vá para o mar, isso acontecerá. With your little faith. Com a fé pequenina. But believe and think. If you have the bigger faith. Então pense, se crendo você tivesse uma fé muito grande, o que você não poderia fazer? You will do the greater things. Você fará coisas grandes. And Jesus said, you will do the greater things than me. Por que eu digo isso? Porque Jesus falou, você fará coisas as que eu fiz e ainda maiores fará em meu nome. This is the word of God. É a palavra de Deus. My brother, I listen. In Brazil have the different, proverbs, gírias, coisas. Eu vejo que no Brasil tem provérbios, tem alguns ditados. Brasil tem coisas diferentes, entendeu? Você sabe, é uma coisa. Alguma vez se foi na outra cidade, pastor, ele estava pregando, mas ele diz que tem um espírito, existe um espírito.
O nome do Espírito é mimimi. Espírito do mimimi. Eu disse, oh meu Deus, agora mimimi. Escutei a primeira vez, mimimi. Depois do culto, eu falei, pastor, pastor, qual é mimimi? Ele não fala nada, ele diz, you know, you can say, this is the spirit of the Satan. Pode ser o espírito do inimigo, do Satanás. If you remember John 10:10, Se você lembrar do João 10:10. somebody know, here are the two secretários da missão. Secretário de missões? Você lembra João 10:10 ou não? Lembra ou não? Não lembra? Não tem problema. João 10:10 is written, the Satan, the enemy come to destroy and kill and to steal. A passagem, quando eu falar, você vai lembrar. Está escrito, o ladrão, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. You know? But Jesus said, I came that you have the life and the eternal life and the abundant life. Mas Jesus Cristo diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. That is the mission of Essa é a missão de Deus. God. É a vida com abundância. Life with faith. É uma vida vivida pela fé. Jesus said that world don't have the peace which I have to give in you. Irmãos, nós estamos falando sobre a paz no início. Jesus Cristo diz, o mundo não tem a paz que eu posso dar a vocês. O mundo não tem. Many times, my brother, my sister, youngsters, we think, oh, mission is only for the missionaries, pastors, elders, obreiros. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar, os adultos, crianças, jovens, não importa, que a missão é somente para os pastores, somente para os líderes, somente para os missionários. But the mission is for every believer of the church. Mas, meus irmãos, a missão é para todo aquele que crê na palavra de Deus. Every child, every youngster, every woman, and every person of the church. Toda criança, adolescente, não importa, jovem, toda pessoa que crê na palavra de Deus, que tem Jesus, tem essa missão, é um missionário. When Jesus called to Jeremiah, Quando Deus chamou Jeremias, oh God, I am child. ele falou, Senhor, eu não passo de uma criança. So God said to him, I have chosen you as a prophet for the nation. Mas Deus disse, eu vos escolhi como profeta para as nações. My brother, I want to give you the greater example of the Lord Jesus this morning. Eu quero te dar um grande exemplo maior que existe, o exemplo de Jesus nessa manhã. Note the reference, note this reference. Eu quero que você lembre dessa referência. Matthew 18 to 22. Mateus 18 ao 22. 18 até 22. Depois você vai ler. Jesus was walking on the Sea of Galilee. Jesus Cristo, ele estava andando ali à beira do mar da Galileia. And he saw two brothers. Ele vê dois irmãos. Simon called Peter and his brother Andrew. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. And Jesus, they were making the net. They were on their job. E eles estavam fazendo as redes, eles estavam trabalhando, estavam no ofício deles. And Jesus said, come and follow me. Jesus Cristo chegou até esses dois irmãos e disse, venham e me sigam. Church, are you listening? Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Amém. Two brothers, Peter and Andrew, real brothers. Dois irmãos de sangue, Pedro e André. This is a very powerful example for the mission. É um exemplo muito bom para as missões. And Jesus said, come and follow me. Jesus Cristo disse para esses irmãos, venham e me sigam. The Bible says immediately they left their boat, left their net and followed Jesus Christ. E aqui está a parte mais importante. A Bíblia nos diz que os dois, não somente um, os dois, eles ouviram a voz de Deus, imediatamente deixaram o barco deles, deixaram o trabalho deles, deixaram a rede e seguiram Jesus. Imediatamente. A little more.
Jesus fought and Jesus saw other two brothers. Em seguida adiante, Jesus Cristo ele vê agora outros dois irmãos. Outros dois irmãos. Irmãos real, irmão do sangue. John and James with their father Zebedee. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago. And they were making their net and Jesus called to them, come and follow me. Eles estavam costurando a rede deles também. E Jesus Cristo disse a mesma palavra. Ele disse para todos os seus discípulos, ele diz, venha e me siga. The Bible says that they left their boat, they left their father and followed Jesus Christ. E dessa vez, para enfatizar a importância que as coisas podem ter na nossa vida e que Jesus, ele é mais importante do que todas elas, eles deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram até, dessa vez, o pai deles e seguiram Jesus. Também, imediatamente. Diga amém, irmãos. Aleluia. They left their boat, their net, their father. They didn't say, let's go home, let's talk with my wife, let's make decision, let's after tell you something, what is the decision. Então, traga essa reflexão, a importância que eles deram à ordem, o mandamento de Jesus, a importância que nós damos para Jesus. Eles deixaram tudo por Jesus, deixaram a profissão deles, deixaram os bens deles, eles deixaram o pai deles e seguiram Jesus imediatamente. Mother, you want today, this time, I am telling you, Jesus is calling you to do the mission. Meus irmãos, a palavra de Cristo é imutável, ela nunca muda, ela segue a mesma. Ele continua dizendo hoje para você, venha e me siga. Do you know something important Jesus said to them? Algo importante que Jesus disse a eles. I will make you the fisher of men. Depois que eles seguiram o mandamento de Jesus, foram com ele, Jesus Cristo falou, eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus is calling you, I want to make you the fisher of men. Jesus está te chamando nessa manhã, hoje, agora, para que você seja pescador de pessoas, de almas. Amém? Mais uma coisa interessante. Você sabe, por exemplo, de juntas. 1, 2, 3. Amém? We need to like say, this, God, I am here, send to me. Você tem que dizer isso com convicção e certeza do que você está falando. But when pastor say, we have a mission to the other state, the other country, Argentina, Bolívia, Moçambique. No culto todo mundo, eis-me aqui, aí o pastor, irmão, vamos para a Argentina, para a Bolívia, para algum outro lugar fazer missão. Vem ajudar a obra. Pastor, não tem dinheiro. Meu Deus. Como pagar? Mas você tem cartão crédito, débito. Você sabe? Casa do Bahia, é muito famoso. Casas Bahia. Casas Bahia, muito famoso. 10 vezes sem juro. Passa a cartão. Hey! Compra televisão, compra celular, compra tudo. Mas para Deus, para a missão, meu Deus, não tem nada. Hoje são R$2. God wants to see our attitude. Meus irmãos, Deus ele quer ver não o que nós temos, mas o que nós somos, a nossa atitude. God wants to see our heart, my brothers and sisters. Ele deseja não os nossos bens, ele deseja o nosso coração. Ele deseja tudo de nós, toda a nossa vida. Se nós realmente estamos dispostos a nos ajoelhar e se render totalmente a Ele. We say, God, I have nothing but I have heart, I have vision, I obey you. E dizer, Senhor, eis-me aqui, tudo que eu tenho, Senhor, é teu. So God will open the door for you. Ele quer ver isso, ele quer ver sua sinceridade, seu coração, e aí ele vai abrir as portas. I have preached in 35 countries. O Senhor me levou aproximadamente para 35 nações. I don't have the money anytime. Se eu pensasse no dinheiro, meus irmãos, não tinha também. But every time God opened the door for me. Mas eu vou dizer, eu fiz a obra de Deus, mesmo em risco, eu fiz. I will always do with faith. Eu sempre vou fazer pela fé. With the voice of the word of God. Ouvindo a
you, my brother, listen the voice of God. Eu te encorajo nessa manhã, meu irmão, ouça e obedeça essa voz. You know, the one lady, she came and she presented the 2 coins, whatever she had. Você se lembra daquela viúva, a mais popular que nós temos na Bíblia, aquela viúva que só tinha 2 moedas. He gave whatever he had. Ela não pensou naquilo, ela deu as moedas. You know, the Bible says, if you give for the Lord, He will bless you the 100 times. E a Bíblia diz, se você for pouco no fiel, no muito, Ele vai te abençoar. But we see the other example, the one person who was a very rich, he came to Jesus. He said, oh, Jesus, I want to, how I can seek the kingdom of God? Nós temos uma outra extremidade também, outro exemplo que é o oposto dessa vez. O jovem rico que vem até Jesus e pensando que ele era perfeito, que ele fazia tudo, falou, Senhor, o que eu vou fazer para entrar no reino dos céus? You know, Jesus said, do the commandment of the Torah. Então o Senhor falou, siga os mandamentos da Torá, da lei. He was a very intelligent person. E ele pensando que era muito inteligente, falou, He said, oh, I'm doing from my childhood. Senhor, mas isso aí eu faço desde a minha infância, eu sempre fiz. Jesus said, Então ele falou, okay, espera um pouco. Aí ele falou, então espera um pouco. Then Jesus said, but you are missing something. Então veja, ele estava fazendo tudo, segundo ele. Jesus falou, a única coisa que faltava, falou, uma coisa que falta a você é, sell all your property, everything, and follow me. Let's do the mission. venda todas as suas propriedades, seus bens, seus pertences, distribua entre os pobres, então vem e me siga. He became very, sad. E a Bíblia nos diz que ele fechou o semblante dele, entristeceu-se. Entristeceu, meu Deus. Não voltou nada. Nunca mais voltou, meus irmãos. Acho que saiu rapidinho. Meu Deus, esse dinheiro é meu. Não pode. You know, the Bible says the early church, they sell out the property, the things, and put in the, feet of the apostles, and everything was common for everyone. Então estamos focando que é o nosso coração voltado para a obra que determina se nós temos fé e coragem para fazer. Sobre isso, nós vemos sobre a igreja primitiva. Em Atos 2, a Bíblia nos diz que eles eram tão fiéis à palavra, tão fiéis à obra, que eles vendiam tudo que eles tinham tudo em comum, e depois de vender, eles distribuíam entre eles, para os pobres. But today is difficult. Hoje, a gente não vê. Nem Well, perto, nem perto. I asked to some brother, can you give me a car to go to Minas Gerais for the mission? Se eu falar para o irmão, você me presta o carro para eu ir para Minas Gerais fazer a obra, levar a palavra. Irmão, é difícil. Amanhã eu vou lá trabalhar, leva minha filha na escola. Have attitude. I am preaching true. These are the true words. São as escolhas que nós fazemos, sacrifícios pela obra. That's why the Apostle Paul said, I am not ashamed. Então você tem que escolher o que você quer. Por isso que eu estou pregando a verdade, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. I am not ashamed. Não tenho Need to have vergonha. the courage. Você precisa ter coragem. Need to bring in the feet of the Lord Jesus Christ. Mesmo que você pense que é insuficiente, traga os pés de Jesus nas mãos dele para você ver. You see, we see another example when Jesus was preaching in the desert. One boy, whatever he had, he brought the 5 loaves, 2 fishes to the Jesus to give to the people. Estamos falando de fé, nós vemos que outro exemplo, quando as pessoas que estavam seguindo Jesus, uma grande multidão, e Jesus disse para que desse de comer a essa multidão. Só tinha um menino ali, porque eles não tinham dinheiro para alimentar aquela multidão. But that young boy, he gave that whatever he had for him. Já quebramos essa objeção que não tem a ver com a idade, não tem a ver com o seu status. Aquele era um menino. Deus usou aquele menino que confiou de todo o coração dele e deu tudo para Jesus. Stand up, everybody. Então fique de pé.